o primeiro domingo da Quaresma, em que celebramos a liturgia de São Basílio, e é a festa da ortodoxia. Vimos no Evangelho como Jesus chamou os primeiros discípulos e eles vieram. E recordo-me do comentário de São Jerónimo, meu patrono, sobre este passo, em que diz o imperador Julião, o apóstata, censurando os cristãos seguirem uma fé que lhe parecia pouco racional, dizia: vede como os discípulos foram atrás dele. Chamou um e veio, chamou o outro e veio. Temos de pensar, e isto diz também São Jerónimo, que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e por isso era divinamente humano. Da sua humanidade desprendia-se uma luz, desprendia-se uma doçura, desprendia-se uma atração que chamava as pessoas. E estes primeiros discípulos podem não ter visto ainda muitos milagres, nem raciocinado muito, nem estudado muito as Escrituras, mas sentiram a atração que Jesus exercia sobre eles. Que São Jerónimo compara a atração que sente, por exemplo, uma ovelha quando lhe mostramos um ramo verde para comer e ela vem atrás. Jesus atraía as pessoas, porque a sua humanidade era uma humanidade divinizada. A festa de hoje, a festa da ortodoxia, tem uma relação com isto, embora o Evangelho fosse mais antigo que a criação da festa, mas a festa comemora, na sua origem, a vitória da ortodoxia sobre o iconoclasma. A certa altura, os imperadores de Bizâncio, os imperadores romanos do Oriente, quiseram proibir o culto das imagens e o culto dos ícones. E isto por uma razão política. Foi no momento em que apareceu o Islão, que começou a atacar as fronteiras do Império, e era muito importante assegurar a fidelidade das populações da fronteira ao Império. E essas populações já eram populações sírias, populações semíticas, e que tinham aquele horror dos semitas à imagem pintada, que vem no Antigo Testamento, que o proíbe e que depois passou aos muçulmanos. E como o imperador queria agradar, sobretudo, às populações das fronteiras, que não eram muito sensíveis às imagens, proibiu o culto dos ícones. É evidente que há muitas sensibilidades religiosas. Cada um de nós tem a sua. E cada cultura, cada povo tem a sua. E não se pode, por motivos políticos, por motivos ideológicos ou por outros motivos, proibir as pessoas de se manifestarem segundo a sua sensibilidade religiosa. Jesus não veio ao mundo para nos impor de novo a nova lei com toda aquela minúcia de preceitos que devíamos observar, mas para promulgar a lei da liberdade dos filhos de Deus. Esta decisão dos imperadores suscitou muita oposição noutras partes do Império, oposição sobretudo da parte dos monges, que estavam habituados a venerar as imagens. E daí resultou uma celeuma, uma questão que durou mais de um século e que ficou, de certo modo, ainda houve mais uma crise iconoclasta, mas ficou encerrada com o concílio, o segundo concílio de Niceia, em 787, que proclamou a legitimidade do culto das imagens. Calhou estar em Constantinopla no centenário dessa data e assistir no Fanar, na Catedral do Patriarca Ecuménico, à celebração em que vieram legados do Papa, legados de muitas igrejas, uma celebração muito solene desse concílio que autorizou e abençoou o culto que prestamos aos ícones.
faz parte da nossa maneira de ser. O meu pai morreu há quase 50 anos, faz para o ano 50 anos. A minha mãe morreu há 10 e eu tenho lá o retrato do meu pai e o retrato da minha mãe e olho para eles e ao olhar para o retrato penso neles. E assim também os ícones têm esta função. E mais, como são ícones abençoados, esconde-se por detrás deles uma potência. E por isso é uma forma de nos aproximarmos da graça de Deus, o venerarmos os ícones. E depois, de festa do triunfo da iconodulia, como se dizia, portanto, da veneração aos ícones, sobre a iconoclastia, a destruição dos ícones, veio o costume de celebrar todas as outras vitórias da ortodoxia sobre a heterodoxia, sobre a heresia nos outros concílios ecuménicos. Eu chamei a iconodulia. Doulos quer dizer servo, sermos servidores dos ícones, servidores dos santos que os ícones representam, servidores do próprio Cristo representado por um ícone. E que o concílio autorizou Cristo, porque ele é verdadeiro homem, a ser representado e pintado como um homem. É um culto que chamamos de dulia, de serviço, que é diferente do culto de latria, que só se deve a Deus Todo-Poderoso, que está nos céus, e não aos ícones, por santas que sejam as imagens que representamos. A vitória da ortodoxia é importante, não por uma questão de dizermos somos ortodoxos, portanto estamos salvos. Longe disso. Longe disso. Se somos ortodoxos, se permanecemos na verdadeira fé, se temos a tradição da Igreja por detrás de nós, se temos os santos padres que nos ensinam e que nos educam, se temos a disciplina da Igreja que nos recomenda o jejum e a oração, se temos tudo isso, a nossa responsabilidade perante Deus é maior. E Deus pedir-nos-á contas mais graves do que aqueles que não tiveram a luz de uma fé tão perfeita. A teologia, naturalmente, é acessível às pessoas que têm uma certa cultura. E a fé é para todos. E por isso houve um teólogo que disse uma expressão muito feliz: a teologia, logos é o raciocínio, é para alguns. O teodrama, o drama de Deus, é para todos. Mesmo que não tenhamos cultura para compreender os meandros da filosofia e todas as discussões que se seguiram ao longo dos séculos, temos aquela sensibilidade humana para admirar e nos curvarmos perante o drama de Deus. O drama de Deus que veio ao mundo viver entre os seus, mas como diz São João, os seus não o receberam, que o perseguiram e que acabaram por o matar. E ele deixou-se matar por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. E deixar-se-ia matar se não houvesse no mundo senão um único homem. Porque mesmo esse, do ponto de vista de Deus, mereceria ser salvo. A nossa capacidade para compreender a teologia pode ser maior ou menor, mas devemos ter a sensibilidade ao teodrama, ao drama de Deus, à descida de Deus que habitou entre nós e que sofreu por nós, e responder-lhe, se não com ideias brilhantes, muitas vezes das ideias demasiado brilhantes é que saíram as heresias, mas responder com amor, com fidelidade e com humildade. A maior de todas as virtudes é a caridade. Como diz São Paulo, é a única que dura eternamente, porque a profecia desaparecerá no eschaton, na vida futura. O dom das línguas desaparecerão, mas permanecerá a caridade. O amor entre os homens, o amor ao Deus, o amor aos homens em Deus,
e o amor a Deus nos homens. A caridade é a maior das virtudes, mas para adquirir a caridade temos de praticar outras virtudes, e do ponto de vista prático, do ponto de vista da prática, a primeira das virtudes é a humildade. A humildade que nos leva a aceitar o julgamento da Igreja sobre pontos controversos e discutidos. Porque a heresia não é propriamente ter uma noção errada de Deus. Quem somos nós para ter uma imagem correta de Deus? Deus está muito para além da nossa compreensão. No fundo, todos temos uma visão, uma imagem, uma ideia imperfeita de Deus. E se fosse isso que fosse a heresia, todos éramos hereges. Porque nenhum de nós tem uma ideia perfeita de Deus. A heresia é a falta de humildade para aceitar aquilo que a Igreja define como ponto de fé a crer. E, portanto, a ortodoxia em si não basta. A ortodoxia tem de se traduzir na ortopraxia, num comportamento correto. Ortodoxia pode ter duas interpretações. Ortodoxos. Orto, correto, não há dúvida. Doxa pode significar glória e pode significar opinião. Porque, no fundo, a glória de Deus é a opinião que as criaturas têm dele. É curioso que em siríaco diz-se Nasrani de Torçou Subro, os cristãos de boa glória e não de boa opinião. É a tradução em siríaco. O siríaco é um dialeto do aramaico, portanto, uma língua venerável, porque era a língua em que Jesus falava aos seus discípulos. Portanto, o importante é dar a Deus a correta glória, para o que é preciso ter de Deus uma correta opinião. A Quaresma é um espaço privilegiado, um tempo privilegiado para nos exercermos em dar glória a Deus através da nossa oração. Porque a nossa oração não deve ser só pedir coisas a Deus quando precisamos e depois esquecermos. Senão, incorremos, uma pequena história não faz mal, uma história que se conta em Portugal, costumam-se contar muitas histórias da avareza dos judeus, porque eles eram banqueiros e emprestavam dinheiro. Então diz-se que um judeu, uma vez, tinha um negócio muito importante a discutir e estava muito aflito porque foi lá ao hotel onde estavam representantes da empresa com que queria fazer o contrato e não encontrava sítio para estacionar o carro. E deu voltas sobre voltas sobre voltas, estava a ver que o tempo passava e ele não queria criar má impressão aos representantes da empresa e não encontrava sítio para estacionar o carro. E então disse, meu Deus, se eu encontrar um sítio para estacionar o carro, eu dou metade dos lucros que tiver neste negócio aos pobres. Dito isto, apareceu-lhe um lugar para estacionar o carro. E ele virou-se para o céu e disse, já não é preciso, Deus, que já encontrei. Muitas vezes temos um pouco esta mentalidade que era a dos 10 leprosos que Jesus curou, mas só um voltou atrás a agradecer. Isto é para dizer que a verdadeira oração não é só pedir, é também agradecer e é também louvar. E a Igreja educa-nos nessa prática, porque a todo momento dizemos glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a todo momento também pedimos Domine Mili Este. É a oração mais perfeita, porque nós não temos o direito, nem a capacidade, nem devemos ter o atrevimento de ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Devemos pedir a Deus a sua misericórdia, Domine Mili Este, e Deus na sua misericórdia fará aquilo que achar mais conveniente. E nós, com aquela humildade que há pouco dizíamos ser a principal virtude da Quaresma, aceitamos a vontade de Deus, quer Ele faça,
quer ele não faça aquilo que lhe pedimos. A oração contínua é uma virtude importante do cristão. Eu termino com uma história da mitologia grega. Há muitas histórias que são instrutivas de um ponto de vista ou de outro. O mito de Sísifo. Sísifo, já não sei quem era, não tem importância, é mais importante ter presentes as Sagradas Escrituras e o que ensinam os padres da Igreja do que a mitologia grega, mas fez qualquer coisa que desagradou aos deuses. E os deuses obrigaram-no a cartar uma pedra por uma montanha acima, mas quando chegava ao alto, a pedra escapava-se-lhe da mão e vinha cá para baixo. E ele recomeçava, e assim eternamente. Também é um pouco assim a nossa vida espiritual, como a vida de Sísifo. Quer dizer, nós oramos, nós preparamos-nos pelo jejum, pela penitência, para viver intensamente a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e a pedra, se não temos atenção, rola para a base da montanha e temos de começar do princípio. É assim a nossa vida neste mundo, que é um lugar de provação. Que a pedra role e caia é normal. Ganhemos a coragem para cada vez que ela se nos escape da mão, pegarmos nela e a levarmos ao cunho da montanha, cientes de que isto se não repetirá eternamente, porque nos céus há um Deus que olha as nossas obras, há um Cristo que ressuscitou e há um Cristo que nos fará ressuscitar. E se ressuscitarmos com Cristo, não teremos de erguer de novo a pedra até ao cimo da montanha, porque permaneceremos tal como os apóstolos permaneceram no Monte Tabor, em que Jesus se transfigurou, e diremos como eles: Senhor, como é bom estarmos aqui. Preparemo-nos, pois, para isso e para as provações que Deus nos manda, sempre fiéis e assíduos na oração, no jejum e na penitência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.